os evangelhos serão o alvo da abordagem dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus em Cristo desde já esteja abençoando, desenvolvendo as equipes, para que no final haja ganho e o ganho seja coletivo, né? Louvemos ao Senhor e logo a seguir faremos leitura na palavra de Deus e espero então já estarmos aptos para passarmos a direção do trabalho, a equipe que organiza este encontro. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não posso razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim, oh maravilha, até que o mundo possa ver sua glória e meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo em tua obra em mim, até que o mundo possa ver tua glória e teu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo vem tua obra em mim transformar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Jesus. Salmo de número 119, a partir do versículo 105 e até o versículo 112. Salmo de número 119, versículos 105 ao 112, bastante conhecido de todos aqueles que têm um apreço, uma sede, um apetite pela palavra do nosso Deus.
Esta palavra muda vidas, esta palavra abre portas, palavra que muda situações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Amém? Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, declaramos aberto, Senhor, este trabalho, mediante oração, mediante louvores, e agora mais uma vez falando contigo, tendo examinado a tua palavra, nós louvamos o teu nome por esta rica e maravilhosa oportunidade. Aqui estão os teus filhos, instrumentos do Senhor, os quais estão diante de ti, Pai, à disposição do Senhor. Usa esses meninos, usa esses jovens, fala por meio deles, edifica-os e também nós seremos edificados. Que esse trabalho, Senhor, sirva de um grande despertar para ministros e ministras da tua palavra que estão dentro deste templo agora, ou que ainda irão adentrar nele. Que em tudo o teu nome seja glorificado e que haja crescimento, edificação para o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podemos nos assentar, Alessandro. A paz do Senhor, amados. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, tem muita gente aí atrás, tem que olhar aqui na frente, tá? Se você quiser ficar mais à frente, é bom. Amados, que noite maravilhosa. Mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui. Mais um ano com esse trabalho, que começou de uma forma muito simples, foi uma ideia inicial de um jovem, né, do grupo, e depois a gente foi cada ano mudando um pouco, e o Senhor tem abençoado. Eu digo que eu fico mais ansiosa do que os próprios meninos que irão apresentar. E eu hoje, nesta noite, estou muito orgulhosa desses dois grupos que irão apresentar hoje. Hoje será apresentado o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus e Marcos, né? Estamos muito felizes pela presença de muitas visitas aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do Vila Pimentel, Atalaia, as congregações, né, que estão junto conosco aí neste propósito aí. Amém? Nós queremos então chamar, né, os nossos jurados. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, amados. Nosso pastor não é um dos jurados, porque eu sei que depois, pastor, isso, alguém ia falar assim, mas é da sua igreja, né? Os jurados serão compostos de um irmão da nossa igreja, 2 do Vila Pimentel e o pastor Josué do bairro Atalaia, amém? Eu quero chamar aqui, né, para compor a mesa, o pastor Josué, da Assembleia de Deus Atalaia, pastor Josué, que é teólogo, tá? Eu chamo ele para compor aqui a mesa, amém? Chamo também para compor aqui a mesa a doutora Shirley, que é da Assembleia de Deus Vila Pimentel. Dizer que ela faz parte, né, da nossa igreja. Chamamos também para compor a mesa o psicólogo Danúbio.
Todos estão com liberdade de fazer comentários após as apresentações. Lembrando que cada apresentação tem 30 minutos e 5 de tolerância, tá bem? Eu quero chamar aqui o primeiro grupo que irá apresentar o Evangelho de Mateus. Este grupo que é liderado pela Kelly. Paz do Senhor a todos. Perdão, irmãos. Paz do Senhor a todos, boa noite. Meu nome é Kelly, eu sou líder do grupo dos 12 e nós iremos apresentar o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Esses aqui são os componentes do meu grupo que irá apresentar comigo. Essa é a Késia, o Gabriel e o Marconi. As outras duas sentadinhas ali é a Priscila e a Aniélia, e elas irão fazer uma conclusão dos irmãos no final. E temos também aqui alguns outros membros do nosso grupo que não estarão apresentando conosco, mas que nos ajudaram muito em nossos estudos. E nós iniciaremos o nosso trabalho com uma pergunta: quais as características do autor do livro? Graças a Deus, boa noite a todos. Como já foi mencionado, o nosso grupo ficou com o livro de Mateus. Embora o livro de Mateus não tenha muitas citações sobre ele, mas a antiga tradição da igreja o atribui a Mateus. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus e está relacionado pelo contexto sobre os discípulos de Jesus. Não tem muitas informações sobre Mateus no livro, mas principalmente logo após quando Jesus era levado aos céus. Nacionalidade. Ele era um cidadão judeu, filho de Alfeu, conforme encontramos em Marcos 2,14, que vai dizer assim a citação: enquanto estava caminhando Jesus, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos não eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Aqui o contexto de Marcos vai dizer sobre Levi, mas alguns historiadores dizem que a história de Levi era bem parecida com a de Mateus. Então alguns dizem que ele era a mesma pessoa. Ele vivia do seu salário, como uma espécie de publicano, que era uma espécie de funcionário romano, tinha como missão de colher os impostos do povo. Trabalhava em Cafarnaum, que era designado pelo rei Herodes. Reputação: eles eram mal vistos porque eles eram considerados como corruptos, traidores e ladrões. Por quê? Porque eles adiantavam dinheiro ao governo e recuperavam esses investimentos cobrando taxa de lucro, uma taxa de imposto e uma taxa de coleta. Foi na sua atividade de coletoria que Jesus lhe dirigiu o chamado que mudaria toda a sua vida. E foi assim que aconteceu, ele deixou toda a riqueza material a fim de ganhar espiritual. Agora estaremos passando um vídeo que tem base bíblica e representa o chamado de Jesus a Mateus. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas o que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Não tem ideia do que esse rapaz fez. O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei.
Aonde você pensa que está isso? Carlos, me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. E, gente, Amém. O que houve após o chamado? Como já foi mencionado no vídeo, ele teve total mudança de vida. Ele deixa a riqueza material a fim de ganhar espiritual. O mais também acontece conosco, né? Quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Cristo, aquilo que a gente fazia hoje a gente não faz mais. Preparo intelectual. Mateus ele era muito inteligente, porque o cargo de publicano exigia que ele tinha todo um preparo intelectual. Acredita-se que Mateus morreu de velhice, mas a Igreja Católica acredita que ele morreu como mártir, assim como foi Estevão. Agora estaremos vendo um pouco sobre o contexto histórico. Qual era o contexto histórico? Pai do Senhor, igreja. Eu vou trazer um pouco sobre o contexto histórico do livro de Mateus. Acredita-se que o livro de Mateus foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, antes da guerra judaico-romana, para os judeus crentes da Antioquia da Síria. Acredita-se também que o livro de Mateus ele foi escrito usando técnicas de taquigrafia. Mas como assim? Jesus tinha ali escritores para escrever o que ele dizia e depois isso foi organizado em livro. Falando em judeus, vamos falar um pouco sobre a religião. O judaísmo antigo tinha muitas ramificações, mas vamos falar apenas de algumas. Cerca de 150 anos antes de Cristo, surgiram ali dois grandes grupos do judaísmo antigo, que são os fariseus e os saduceus. Os fariseus seguiram a ideologia heróica dos macabeus, enquanto os saduceus com as inclinações helenísticas. Mas como assim? Os fariseus eles seguiam à risca a lei de Moisés, enquanto os saduceus a mistura com a cultura grega. Os saduceus enfatizavam a centralidade do templo e dos rituais, enquanto os fariseus operavam nas sinagogas. Por mais que eles eram divergentes, quando o assunto interessava, eles se uniam. Jesus combate então esses dois grupos no livro de Mateus, que eu vou deixar como exemplo Mateus 23. E também João Batista faz uma advertência em Mateus 3, de 7 a 10. E também temos os zelotes, que era o povo que guardava e praticava a lei tintim por tintim, cada detalhe. Eles também acreditavam que o pagamento de tributo ao imperador pagão era uma traição contra Deus. Mas em Mateus 17, de 24 a 26, Jesus quebra esse paradigma pagando imposto a Herodes Antipas. Falando em Herodes, vamos falar um pouco sobre eles também. A Bíblia cita 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipa, Agripa I e Agripa II. Mas vamos falar somente dos dois citados no livro de Mateus. Herodes o Grande era filho de Antípatro e Idumeu, feito rei em 37 a.C. e reinou até 4 a.C. Por mais que ele tentava ali conquistar a simpatia dos judeus, como reformando o templo, ele também era paranoico quanto ao seu reinado. Mateus 2 ali cita que quando os reis magos foram pedir informação a ele, ele fica ali perturbado e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de Belém. E quando ele morre, ele ali divide o seu reinado entre seus filhos. E vamos falar de um deles, Herodes Antipas. Herodes Antipas foi filho de Herodes o Grande com Maltácia. Ele era tetrarca da Galiléia e da Pérea.
Ele é famoso pelo envolvimento na morte de João Batista, a pedido de Herodias, e também no julgamento de Jesus Cristo. Ele era um dos mais estudados dos filhos de Herodes, mas também o mais detestado pelas suas práticas. E quando a situação da Judéia ficou difícil, Roma trouxe ali procuradores e governadores para governar. Um deles foi Pôncio Pilatos. Ele governou a província da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo até ser deposto. E ele também é muito famoso pelo julgamento da crucificação de Cristo. E vamos falar um pouco sobre isso agora. Julgamento e crucificação. O livro de Mateus nos mostra que Jesus ele é preso e é julgado na mesma noite, mesmo isso sendo contra a tradição judaica. Então eles conseguem ali falsas testemunhas e no outro dia, no sinédrio, formalizam a acusação contra Jesus e depois levam Jesus até Pilatos. Pilatos interroga Jesus e depois, vendo que ele é inocente e lembrando que ele é galileu, lembra que Herodes estava ali também e manda Jesus para Herodes. Herodes estava ansioso para ver Jesus, pois tinha ouvido falar dos seus milagres. Mas chegando lá, Jesus não responde nenhum dos questionamentos. Então Herodes o trata por desprezo e o manda a Pilatos de novo. Que então, com medo de ser deposto ou acontecer uma rebelião ali, entrega Jesus para ser crucificado. No cortejo para o Monte Gólgota, que significa lugar da caveira, por causa dos corpos que haviam ali, ele foi açoitado pelos soldados, teve suas roupas rasgadas e ele estava cansado, pois estava sem dormir, provavelmente, pois estava preso desde a noite anterior e tinha sido açoitado por Pilatos. Então, eles chamam ali Simão Cirineu para ajudar a carregar a cruz, pois ela era muito grande e pesada. Então, Jesus é assim crucificado. E mesmo depois de Jesus ser crucificado e subir aos céus, os judeus continuam perseguindo os cristãos. Até que em 70 depois de Cristo, os judeus levantam a rebelião contra Roma. Mas Roma, sendo mais preparada, massacram os judeus, que eles são massacrados, e os que sobraram ou são dispersos ou viraram escravos de Roma. E assim é o fim de Israel, até 1948. Então, qual é o tema central do livro de Mateus? Nós sabemos que todos os evangelistas tinham um tema central quando escreveram seus livros. No caso de Mateus, hoje nós iremos ressaltar dois temas que nós consideramos como principais dentro do Evangelho. O primeiro deles é que Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, aquele que já havia sido profetizado no Antigo Testamento. E o segundo é que ele vai falar que Jesus veio estabelecer o seu reino aqui na Terra. Falando mais sobre o primeiro tema principal, nós vemos que Mateus ele inicia o seu livro com a genealogia de Jesus, onde ele vai comprovar que ele era descendente direto de Davi, cumprindo a profecia de Isaías, em Isaías 11:1, que diz: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. A genealogia de Jesus, no livro de Mateus, também vai citar que ele é filho de Abraão. Aqui o termo filho é só para fins de descendência, não significa paternidade biológica, tá, irmãos? Cumprindo também a promessa do Senhor a Abraão em Gênesis 12:3, a parte B, que diz: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de Abraão, houve uma descendência. Essa descendência nasceu um. Quem é esse um? O rei coroado, Jesus Cristo, que nós sabemos que através da morte dele e da graça do Senhor, todas as famílias foram alcançadas pela benevolência do Senhor, se tornando assim abençoadas e cumprindo a promessa feita a Abraão. Aqui o último ponto, o Messias viria instituir um novo tempo. Que tempo é esse? Estamos falando acerca do reino dos céus. Esse tema é mencionado por Mateus inúmeras vezes dentro do Evangelho. E ele é o autor do Novo Testamento que mais vai utilizar o termo reino dos céus. Esse reino não começou na coroação de um rei poderoso, como os judeus imaginavam que viria a ser, mas a partir do nascimento de Cristo.
Quando Jesus ele se faz carne e nasce em Belém, a partir desse momento o reino dos céus é inaugurado aqui na terra. Mas agora Jesus precisava explicar aos judeus o que era esse reino e como ele funcionava. Mateus traz para a gente uma seleção de várias parábolas, a maior parte delas falando acerca do reino dos céus. Então Jesus utilizava essas parábolas para ilustrar o que era esse reino, como ele funcionava e revelar aspectos acerca do que ainda estava por vir. Através de sua morte e ressurreição vitoriosos, Jesus redimiu o reino. Cristo veio à terra e inaugurou o seu reino, mas eu e você, em condição pecadora, não podíamos fazer parte dele. Quando Cristo se entrega em sacrifício perfeito na cruz e o seu sangue é derramado, perdoando assim todos os nossos pecados, agora não somente os judeus, mas todos os povos da terra fazem parte do reino dos céus. Agora todos nós temos o direito de aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e reinarmos com Ele. Algo importante a ser dito, como eu já disse para vocês, o reino é inaugurado na terra, está entre nós, mas ainda não foi consumado. Isso acontecerá durante a segunda vinda de Cristo, onde haverá novo céu e nova terra. Concluindo tudo o que foi dito acerca do tema central, nós vimos que por todo o livro, Mateus busca provar que Jesus Cristo é o Messias prometido, utilizando referências e citações do Antigo Testamento, muitas profecias mostrando todas elas se cumprindo na vida de Jesus Cristo. Concluímos também que o reino de Deus era o centro da vida e do ministério de Jesus. E sabemos o quão importante ele é. Nós falamos também que o reino será consumado com a segunda vinda de Cristo. Devemos estar preparados para esse momento. E como fazemos isso? Tendo em mente que o reino dos céus é crucial para nossas vidas e conduta cristã. Nós podemos saber muitas coisas acerca do reino dos céus, como as parábolas, ensinamentos, até como o Sermão do Monte, onde Cristo fala acerca da ética desse reino. Então, que nós possamos aprender com o livro de Mateus, não somente que Cristo é o Messias prometido, mas que quando o reino dos céus for consumado, devemos estar preparados. Mas o que nós aprendemos com esse livro? O que aprendemos com Mateus? Em todo o livro de Mateus, nós temos diversos aprendizados, mas como o nosso tempo é bastante escasso, nós separamos somente alguns aqui. E eu dividi para melhor entendimento dos irmãos em duas partes. O que aprendemos com Mateus e o que iremos aprender com o Evangelho. A primeira citação eu vou citar Mateus 9:9, que vai dizer: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Sabemos que Mateus ele tinha um cargo fixo ali na coletoria. Ele vivia melhor do que muitos judeus na época, mas Lucas vai nos dizer que ele larga tudo isso para seguir Jesus. Ele queria depender de Jesus, ele se sujeita à vontade do Senhor. Até porque alguns dos discípulos que eram pescadores, se algo desse errado, poderiam voltar para a sua atividade de pesca. Mas Mateus não. Assim que ele saiu ali da coletoria, outro tomou o seu lugar e ele virou inimigo dos publicanos. Isso nos mostra que Mateus ele escolheu estar sujeito à vontade de Deus. Ele escolheu sair de toda aquela segurança que ele tinha naquele cargo ali. Muitas das vezes nós falamos que confiamos no Senhor, falamos sobre fé, mas quando somos colocados em determinadas situações que realmente exigem essa confiança e essa fé, nós escolhemos ir pelo que nós achamos certo, pelo que nós achamos que irá dar certo. Mas que possamos aprender com Mateus a não somente querer depender do Senhor, mas necessitar depender dele. O outro versículo que eu vou citar é Mateus 10. E eu coloco esses dois, irmãos, porque somente em Mateus 9 e em Mateus 10 que Mateus irá citar seu próprio nome. Em todo o seu evangelho que carrega o seu nome só vai aparecer 2 vezes. Isso porque Mateus ele era um homem humilde. Ele entendia que o evangelho não era sobre ele. Ele não fazia nada em seu próprio nome, mas somente no nome do Senhor. Que possamos lembrar disso nas vezes que ficamos chateados ou entristecidos porque nosso nome foi desprezado ou até esquecido em algo que fizemos em prol da obra do Senhor. Mas se foi feito em prol da obra do Senhor, o único nome que tem que ser glorificado e exaltado também é o do Senhor. O que aprendemos com o Evangelho? A primeira citação está em Mateus 16:24. Então disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é ir contra o nosso desejo, contra a nossa carne. Podemos deduzir que Mateus era um jovem muito ambicioso por ter entrado naquele cargo. Mas mesmo assim ele larga tudo para seguir Jesus, porque o espírito dele clamava por um Salvador. Que possamos aprender com ele, quando as bandejas do inimigo vier, cheia de ofertas, a renunciar a esse desejo, porque o nosso espírito ele clama por um Salvador. Tomar sobre si a sua cruz é sobre suportar as provações sem reclamar e questionar ao Senhor. Mesmo depois de Mateus já ter sido convertido, ele ainda ouvia muitos comentários por ser um ex-publicano. E nós não sabemos se até mesmo os discípulos faziam esses comentários. Mas a Bíblia não vai nos relatar Mateus questionando ou reclamando ao Senhor sobre isso. Ele entendia que tudo aquilo fazia parte de um propósito muito maior e que possamos aprender com ele a suportar a nossa cruz para entender que tudo isso faz parte de um propósito muito maior. Seguir a Jesus. Seguir a Jesus é ser diferença, assim como o Senhor foi. É ser diferença nesse mundo onde todo mundo pensa tão igual e tem medo de falar. É saber se posicionar e se posicionar como cristão, sem medo de ser apedrejado ou julgado. É ser sal, é ser luz, assim como o Senhor foi. É seguir os passos de Jesus. Em Mateus 9,12, a outra citação vai dizer: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Essa doença que Jesus fala é o pecado. E não que houvesse alguém são ali, longe disso. Ninguém estava isento dessa doença. Mas alguns judeus se achavam santos demais e só pode ser curado aquele que reconhece que está doente. E para mim, essa é uma das falas que Jesus falou que mais demonstrou o amor dele por Mateus. Porque os publicanos não podiam entrar nos templos. E é como se o Senhor virasse para Mateus e dissesse: aqueles que se acham justos, que estão dentro dos templos, eu não vim para eles. Eu vim para os que são pecadores, eu vim para os adúlteros, eu vim para as prostitutas, eu vim para os coletores de impostos. E eu acho essa uma fala muito linda de Jesus, e que possamos aprender com o nosso mestre, a sentar com aqueles que são criticados, que são apontados pela sociedade. Porque não importa qual é o pecado, até porque quanto maior a doença, maior também será a cura. Para a nossa conclusão do nosso trabalho, eu vou chamar a Pri e em sequência a Aniélia, porque elas vão estar... A Pri vai apresentar algumas curiosidades e a Aniélia vai apresentar o nosso resumo do nosso trabalho em forma de mapa mental, que é um diferencial do nosso grupo. Paz do Senhor, como já foi muito bem explicado pelos seus colegas, Mateus escreveu dando ênfase para provar que Jesus é o Messias prometido dos judeus e que as antigas profecias tinham seu cumprimento. E por conta disso, o livro de Mateus faz inúmeras citações dos textos do Antigo Testamento. Durante as minhas pesquisas, segundo o livro Pequena Enciclopédia Bíblica, o Evangelho de Mateus apresenta cerca de 65 citações do Antigo Testamento, sendo que 40 dessas são citadas de forma direta. Trouxe também 3 exemplos para ilustrar bem para vocês. O primeiro é seu nascimento em Belém, em Mateus 1, 22, 23, que cumpriu a profecia de Isaías 7, 14. Sua fuga para o Egito e seu retorno da terra dos faraós, em Mateus 2, 14 e 15, que cumpriram a profecia de Oséias 11, 1. E em Mateus, capítulo 4, versículo 4, na tentação de Jesus no deserto, onde em um dos questionamentos que o diabo fez, Jesus responde, citando Deuteronômio 8, versículo 3. Além disso, Mateus deixa evidente na sua obra que os gentios, e o que é gentio? É uma pessoa, população que não é judeu, estão incluídos no plano do Senhor. Um exemplo bem simples é que no início do livro, na genealogia do Messias, Mateus cita 2 mulheres gentias, Raabe e Ruth. E também Mateus tem a preferência em usar reino dos céus do que reino de Deus. Mas por que isso? Porque os judeus tinham por costume usar o nome de Deus o menos possível por conta do 4º mandamento que diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E com isso havia então uma preocupação, Mateus se preocupou
em usar o nome divino de maneira menos ofensiva para estes leitores. Ele estava escrevendo para os judeus. Então, o autor utiliza esse termo aproximadamente 33 vezes em seu relato, e por 5 vezes ele se refere ao reino de Deus. E outro fato muito interessante é que os milagres, a cura de 2 cegos, cura de um mulo endemoniado, e o acontecimento de Jesus ordenar um dos discípulos que pescasse um peixe, porque lá ele ia encontrar o valor necessário para os pagamentos de impostos. Esses 3 acontecimentos só iremos encontrar relatados em Mateus. Outros sim. Dentre as várias parábolas que Mateus escreve no livro, cerca de 11 delas nós só encontraremos nesse evangelho e em nenhum outro. Não iremos encontrar em Lucas, nem em Marcos, nem em João, nem em nenhum outro lugar, apenas em Mateus, e eu listei elas aqui para vocês, que é o joio, o tesouro escondido, a pérola de grande preço, a rede de pescado, entre outros mais. Agora a Aniele estará apresentando para vocês o nosso mapa mental. Concluindo o nosso trabalho, nós vamos falar sobre o mapa mental. A Kelly vai entregar o mapa mental para o nosso jurado impresso. Não deu para a gente imprimir para todos devido à quantidade, mas a igreja ela pode acompanhar conosco aqui no telão. O nosso mapa mental é tudo que foi dito aqui nessa noite, ensinado sobre o Evangelho. Aprendemos, né, sobre a característica de Mateus, que ele era um judeu e trabalhava em Cafarnaum como publicano. Dentro do contexto histórico, vimos sobre os reis que existiam naquela época, que eram Herodes, Antipas e Herodes o Grande, e também sobre quais religiões que existiam na época, né? Sobre que eram judeus, saduceus e zelotes. E vimos também sobre quando foi escrito o livro, que acredita-se que foi escrito dentro da década de 60 e 70 depois de Cristo. E dentro do nosso tema central foi falado também sobre o Messias, o prometido, rei e reino de Deus, o reino dos céus. E o que aprendemos com o Evangelho? Aprendemos sobre a humildade, a renúncia e sobre também seguir a Jesus. E o propósito e o tema do Evangelho de Mateus era apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E Mateus nos informa que Jesus ele cumpriu as Escrituras e inaugurou o reino dos céus, e também ele comissionou, né, os discípulos a propagar esse reino a todos os povos. Finalizando o nosso trabalho, vou deixar para a meditação da igreja o versículo Mateus 26, 16, 24, parte B, que diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E que nós possamos aprender com Mateus, né, a negar a todas as coisas deste mundo e seguir a Jesus como nosso único Salvador. Muito obrigada, este é o nosso trabalho. Glória a Deus. Eu não posso falar muito, né, gente? Mas eu fico assim, eu fico igual o pastor ali, né? Orgulhosa. Nós queremos agora ouvir algum comentário. Qual dos jurados irá falar? Todos? Vocês escolheram aí? Pastor Josué, quer falar? Shirley? Irmãos, para o Senhor, é maravilhoso a gente ver, presenciar jovens reunidos para falar da palavra de Deus. É claro que está muito cedo para a gente falar em avaliações ainda. A gente, por enquanto, está anotando e nós vamos continuar anotando bastante. Mas é emocionante, é lindo, porque percebe-se que parou para estudar a palavra de Deus.
E nós aprendemos no último domingo, na escola bíblica dominical, que quando um homem parou, Martinho Lutero, para estudar a palavra de Deus sozinho, ele descobriu algo que mudou a história. Ele se tornou um reformador a partir do momento que ele encontrou escrito na Bíblia que o justo viverá da fé. E a história mudou, foi antes e depois. A gente viu essa mudança quando alguém abriu a Bíblia. Então, sempre quando alguém, principalmente jovens, abre a palavra de Deus para estudar, ainda faz aplicações assim, nos deixa emocionados, e a gente quer parabenizar a coordenação, a direção, a nossa irmã Alessandra, a igreja pela iniciativa, e os jovens que fizeram tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, e Deus está vendo o que está sendo feito aqui. Amém. Mais algum quer comentar? Jerusa? Anúbio? Pastor José quer falar depois. Pai do Senhor, para a igreja, eu também estou maravilhada diante do que nós vemos aqui, né? Como a Shirley falou, é cedo para falar, mas diante da apresentação, nós já podemos perceber e ver o tamanho da dedicação, do comprometimento da equipe, né? Quando nós estamos diante da exposição da palavra de Deus, nós já ficamos maravilhados. Agora, ver jovens com tamanha dedicação e comprometimento é emocionante. Então, a gente já pode dizer que nós vamos nos emocionar muito mais, porque essa só foi a primeira apresentação, né? Então, que venham mais, porque nós já estamos degustando aqui da palavra de Deus. Falar? Senhor a todos. Amém. Parabenizar os jovens, a organização. Sem dúvida nenhuma, há um nervosismo muito grande, uma expectativa, uma ansiedade, quando a gente vai falar em público, né? Quando estamos expostos às outras pessoas, às vezes como um adolescente, um jovem, a gente sente essa pressão muito maior, né? Mas eu queria dizer para vocês que é super normal, é comum. Até a gente que apresenta está acostumado a dar estudo bíblico, escola dominical, ministrar. Quando a gente está exposto, quando a gente vai chegar lá na frente, a gente sente aquele frio na barriga. Então é super normal. Gostaria de parabenizar todos que falaram. Vocês falaram muito bem. Eu já queria destacar aqui a criatividade utilizada por vocês, os recursos pedagógicos, como utilização de slides, muito bem escritos, os slides de fato para contribuir. Você tem que escrever pouco, você não pode colocar muito conteúdo, senão fica cansativo. O grupo mandou muito bem nesse quesito aí também. E só queria destacar uma coisinha, a questão do uso às vezes do vídeo, porque assim, eu acredito que a gente como jurado, a gente quer ouvir mais vocês falar. Então às vezes a utilização de um vídeo, outra pessoa falando em nome de nós, às vezes pode atrapalhar o grupo. Mas o grupo mandou muito bem, meus parabéns a vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode falar de nota ainda, mas a gente está impressionado com a apresentação de vocês. Amém? Amém. Agora nós iremos ouvir sobre o Evangelho de Marcos, que tem como líder o grupo, tem como líder o Gabriel.
bênção. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Eu sou o padre e eu vou apresentar os integrantes do grupo. Está aqui a Samara, o Gabriel, a Rosene, o Darlan e o Elvis. Vou passar a palavra para a Samara, que ela vai começar a apresentação. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Como foi dito pelo nosso irmão Farley, o nosso grupo ficou responsável pelo Evangelho de Marcos. Esse livro, ele é direto e foi direcionado para os cristãos romanos da época, pois na época eles estavam sendo perseguidos, martirizados e oprimidos por não negarem a fé. E uma dessas perseguições, eles foram acusados por Nero, devido a um incêndio que aconteceu em Roma e destruiu metade de Roma. Eles foram culpados por um crime que eles não cometeram, causando assim a morte de muitos cristãos romanos. Uns foram crucificados, outros foram queimados vivos e outros tiveram as suas peles rasgadas por cães raivosos. Por isso o livro de Marcos vem enfatizando mais as obras de Cristo do que os seus ensinos. Era uma forma de dizer para eles, para os cristãos, para eles não pararem, para eles continuarem e não negarem a fé. Pois Jesus também tinha sofrido perseguições, tinha sido acusado justamente e tinha sido oprimido. Os cristãos romanos, os romanos não toleravam prolixidade, promessas e palavras. Eles realmente se interessavam por obras e atitudes. Então o livro de Marcos vem enfatizando mais as ações de Jesus, aquilo que Jesus fez. Jesus curando, Jesus libertando, ele é movido às ações de Jesus. Também temos explicações de palavras e costumes judaicos. Temos o exemplo na passagem de Marcos, no capítulo 7, no versículo 3 e 4, que vai nos dizer que os fariseus estavam vindo de Jerusalém. E quando eles viram os discípulos de Jesus sentados à mesa, comendo pão, sem antes lavar as mãos, eles os repreendem. E aí no versículo 3 e 4, Jesus vai explicar o porquê. Porque os judeus, eles seguem essa tradição religiosa, essa tradição antiga. Então eles não sentam à mesa sem antes comer, sem antes lavar as mãos. E os romanos não tinham conhecimento disso. Por isso vemos no livro de Marcos algumas explicações de palavras e costumes judaicos. Um dos propósitos do Evangelho de Marcos é satisfazer a necessidade urgente dos cristãos romanos por um resumo objetivo sobre Jesus. E esses relatos vieram do conhecimento de Pedro, o apóstolo Pedro. Um dos pais da igreja, dentre eles podemos citar Papia e Gerápolis, são unânimes em dizer que Marcos foi intérprete de Pedro. Embora Marcos não tenha andado com Jesus, não tenha ouvido as suas pregações e não tenha acompanhado o ministério de Jesus intimamente, ele pegou essas informações de Pedro e as relatou, sem engano, sem omissão e sem qualquer falsa afirmação. Outro propósito é mostrar que o Filho de Deus veio para ser servo. Isso foi um choque para a cultura romana, saber que Jesus, o Filho de Deus, não veio como imperador romano, aquele que tinha o poder absoluto, aquele que dava a última palavra, e o que ele dizia, todos o seguiam, mas veio como servo, humilde e de forma simples, veio cumprir o que ele veio fazer aqui na terra, cumprir o seu propósito. Então isso foi uma quebra para a cultura romana, já que eles estavam acostumados com o poder absoluto dos imperadores romanos. Outro propósito é revelar os sofrimentos de Cristo. Diferentemente de Mateus e Lucas, o Evangelho de Marcos não tem relatos sobre a vida de Cristo. Então ele não diz ali quando Jesus nasceu, começou ali a sua infância. Já no capítulo 2, vemos Jesus sendo acusado e confrontado pelos fariseus, pelos líderes religiosos de blasfêmia. Isso mostra aos romanos e também a nós que Jesus também sofreu, e ele sofreu de diversas formas. Marcos destaca a humanidade, título e divindade de Jesus. Ele é o homem Jesus, ele é o Cristo ungido de Deus, o Messias, e ele é o Filho de Deus. Agora eu passo a oportunidade para o irmão Gabriel.
paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Bom, para darmos prosseguimento à nossa apresentação, nós vamos falar sobre duas passagens que mostrou não só aos cristãos romanos daquela época, mas também a nós, qual foi a verdadeira atitude de Cristo aqui na terra e como ele também foi perseguido e acusado por proclamar a verdade. A primeira passagem se encontra no capítulo 10, do versículo 35 ao 45. E ela vai nos falar sobre o pedido inusitado feito por Tiago e João. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximam de Jesus e pedem que, na glória dele, lhes permitisse assentar um à sua direita e o outro à sua esquerda. Percebemos, irmãos, com essa atitude, que até mesmo os discípulos, os mais próximos de Jesus, aqui naquele momento, ainda não haviam entendido o verdadeiro propósito do reino de Deus. E Jesus responde a esse pedido, dizendo que o assentar-se à sua direita ou à sua esquerda não cabia a ele conceder, mas que esses lugares pertenciam àqueles para quem foram preparados. Mas, no versículo seguinte, nós vemos que os outros 10 discípulos, ouvindo essas coisas, se indignaram com Tiago e João. E essa indignação foi uma indignação hipócrita. Mas por que indignação hipócrita? De fato, irmãos, não é errado se indignar contra o pecado, desde que a indignação seja contra o pecado propriamente dito. Tiago e João pecaram por cobiçar coisas contrárias ao reino de Deus. Porém, a indignação dos outros 10 discípulos não foi contra o pecado em si, mas sim porque eles também cobiçavam essas posições. Esse fato, irmãos, foi algo tão alarmante para Jesus que ele decide chamar todos os seus discípulos e dar a eles a instrução do verdadeiro dever de um seguidor de Cristo. Jesus vai dizer que aqueles que são considerados os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Porém, não será assim no reino de Deus. Ao contrário, aquele que quiser se tornar importante deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E como o nosso tema central, Jesus finaliza dizendo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Trazendo essa passagem, irmãos, para os dias atuais, nós podemos tirar como lição que o nosso dever aqui na terra é de sermos servos. E o dever de sermos servos. E o fato de fazermos a obra de Deus aqui na terra é um motivo de grande alegria e privilégio. E diferentemente da visão do mundo, até mesmo um copo de água que você dá a seu irmão como forma de amor e cuidado é agradável e enche de alegria o coração de Deus. Bem, quanto à nossa próxima passagem, ela se encontra no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, e ela vai tratar diretamente sobre o perigo das tradições religiosas. Ela vai nos mostrar como a religiosidade pode nos cegar. O texto inicia dizendo que Jesus entrou numa sinagoga no sábado e encontrava-se ali um homem com uma das mãos pirrada. Haviam ali também um grupo de fariseus que observavam a Jesus atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. A tradição de guardar os sábados, irmãos, o Shabat, da linguagem judaica, vai dizer que entre o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nenhuma obra deve ser feita pelo homem. É um período de total descanso. Percebemos aqui, irmãos, que além de nos cegar, a religiosidade também tenta limitar o poder de Deus, como se ele não pudesse operar em um determinado dia. E Jesus, sabendo das intenções nos corações destes fariseus, decide chamar o homem com a mão mirrada para o meio e expõe com uma pergunta toda a hipocrisia da religiosidade que havia no coração daqueles homens. A pergunta é: o que é permitido fazer aos sábados? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles permaneceram em silêncio. Permaneceram em silêncio porque se dissessem que era permitido fazer o bem e o milagre é um bem sobrenatural de Deus na vida de uma pessoa, então Jesus tinha permissão de operar milagres no sábado. Do contrário, se dissessem que era permitido fazer o mal, estariam negando a própria fé. Mas eles decidiram permanecer em silêncio.
No versículo seguinte, irmãos, vai dizer que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem com a mão mirrada: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi curada. Porém, irmãos, nós percebemos no versículo seguinte que mesmo diante de um milagre presenciado pelos próprios olhos, aqueles fariseus ainda escolheram permanecer no erro. Permaneceram no erro porque no versículo final vai dizer que eles saíram daquela sinagoga e buscaram se associar com os herodianos. Os herodianos, irmãos, eram um grupo de judeus que apoiavam a família de Herodes e Roma e eram considerados traidores pelos próprios fariseus. Mas cegos, por causa da religiosidade, eles decidiram se unir por um objetivo em comum, que era buscar uma forma de matar Jesus. Trazendo essa lição, essa passagem para os nossos tempos, nós vemos que, infelizmente, essa atitude ainda continua enraizada no coração de muitas pessoas, que vão aos cultos e ministrações para criticar, para acusar, para impor as suas regras e sua religiosidade. Que nós possamos buscar no Senhor um coração cada vez mais aberto e disposto a aprender, a crescer e principalmente se alegrar por ver o poder de Deus sobre a vida de outra pessoa. Bom, essas foram as nossas duas passagens que preparamos para vocês. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o livro de Marcos e sobre a vida de João Marcos. Bem, a maioria dos estudiosos acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e ele serviu como fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas. Também podemos destacar dois milagres exclusivos, o do surdo, mudo e do cego. O Evangelho de Marcos, irmãos, como foi citado, tem como objetivo mostrar a ação. Então, ele é um dos evangelhos que mais citam milagres. No total, chegam perto de 18. O historiador romano Tácito escreveu que Nero fez dos cristãos o bode expiatório, acusando-os de incêndio culposo e ira contra a humanidade. Este também foi um fato já descrito pela nossa irmã Samara, que era justamente o primeiro motivo da perseguição contra os cristãos, essa suposta culpa por esse incêndio. Bom, falando agora sobre João Marcos, nós temos que João é seu nome hebraico e Marcos seu nome romano. Era uma cultura, irmãos, naquela época, que os judeus tivessem dois tipos de nome, um de cultura nacional judaica e o outro de cultura latina. A mão é de Marcos, mas a voz é de Pedro. Também, como foi citado, Marcos não acompanhou intimamente Cristo, mas usou como Pedro, o conhecimento de Pedro, como uma forma de escrever, sendo um verdadeiro intérprete. Falando da família de Marcos, ela era uma família aquinhoada de bens materiais e tinha uma familiaridade com a igreja, desde a sua juventude. A família de Marcos, a casa, na verdade, da mãe de Marcos, Maria, foi justamente a casa em que o apóstolo Pedro, após ser libertado da prisão, chegou. E isso é descrito em Atos 12, 12. O outro ponto é que não existe um consenso unânime acerca da data da sua redação. Entretanto, ele deve ter sido escrito entre os anos 55 e 70 depois de Cristo. Alguns estudiosos até afirmam que essa data foi logo após a morte de Pedro. Bem, agora passarei a palavra para a irmã Samara e posteriormente Rosena e posteriormente Darlan, que dará a finalização ao nosso trabalho. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O que nos chama mais atenção em Marcos é que ele teve um amadurecimento na sua caminhada e na fé. A gente pode ver isso quando ele faz uma viagem missionária com Paulo e Barnabé. E ele acaba desistindo da viagem. E mais à frente, Paulo cita Marcos como útil no seu ministério. E Marcos traz Jesus como servo e também em ação. E como esse evangelho fortaleceu os cristãos judaicos naquela época, ele também continua fortalecendo todo aquele que quer seguir a Cristo. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Darlan.
Saúde, irmãos, para a paz do Senhor. Bom, com o Evangelho de São Marcos, nós aprendemos que, mesmo Cristo sendo Deus, ele se despiu da sua glória e veio para servir. E não ligando para práticas religiosas, mas sim para os verdadeiros servos. E mesmo com toda a perseguição, toda a dificuldade, ele não se desviou do seu propósito nem do seu caminho. E deu a vida dele para nos salvar e para nos resgatar com todo o seu amor. E com isso eu deixo o nosso versículo-chave, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora eu estarei passando as palavras para o nosso irmão Robert para ele dar finalidade ao nosso trabalho. Como meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, em decorrência ao nosso curto período de tempo, nosso grupo optou por fazer uma apostila contendo todas as informações mais aprofundadas daqui desse trabalho que nós apresentamos agora, né? E juntamente com essa apostila temos também um breve relato de como foi o nosso aprendizado a respeito do Evangelho de Marcos em forma de uma carta. E bom, pessoal, assim como o Evangelho de Marcos, a nossa apresentação acredito ter sido breve, mas direta. Teve como finalidade mostrar o que realmente importa. Muito obrigado pela oportunidade e é esse o nosso trabalho. Agora vamos ouvir aqui, né, os nossos jurados. Vamos começar então pelo pastor Josué. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Na verdade, o difícil, né, dessas apresentações, quando o primeiro começa, o segundo já fica apertado, né? Eu estou imaginando como é que está esses dois últimos. Os dois últimos. Na medida que os grupos vão se apresentando seus trabalhos, já deve estar saindo aqui com muita coisa já mudada, né? Já pensando assim, ixi, nós temos que melhorar daqui. Inclusive, pastor, já teve alguns componentes me dando uma sugestão que eu vou acatar para o próximo ano, de não demorar uma semana. Falou comigo, Alessandra, a outra tem que ser no outro dia, porque eles podem ficar com vantagem. Então, o ano que vem vai ser uma na terça e uma na quarta, ou na segunda e na terça. Não vai ter mais esse período, né, de uma semana. Acho justo. Não é justo? Mas os dois grupos apresentados hoje, não tem o que dizer, né? Na verdade, estão todos de parabéns. Às vezes existem algumas diferenças, mas é claro que é mais do que lógico isso, né? Cada um com as suas características, mas nos surpreende. Eu creio que nós vamos ouvir muita coisa boa ainda. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Quem é o próximo? Chile? Já tem o nome da palavra. Não estou te ligando, né? Oi, gente, é maravilhoso. O pastor Josué disse algo muito importante. Cada um com a sua característica. Cada um tem sua forma de se expressar. Cada um tem uma forma de falar. E quem é um pouco mais tímido, não precisa se preocupar. A gente conseguiu entender a sua mensagem. Conseguimos entender o que você estudou. Você, mesmo um pouquinho mais tímido ou com mais desenvoltura, você demonstrou que você estudou. E isso foi muito interessante, porque não é fácil estar ali na frente, falar para uma plateia tão grande, falar lindamente, demonstrando estudo, demonstrando ser aluno da escola bíblica dominical, que eu acredito que não é a primeira vez que eles pegaram para estudar. Eles já tinham conhecimento e
foram aprimorar, né? Porque são alunos da escola dominical, que alguns rostos aqui eu já vi aos longos dos meus 40 anos. Então, isso é maravilhoso de ver. Então, esse é o meu incentivo para todos que participaram. Não se preocupe, não se compare, não se julgue, não se compare. Você é uma bênção. Deus conhece você. Deus conhece o seu chamado. Deus conhece o seu ministério. E cada um tem um chamado específico. Nem todos foram chamados para ministrar. Nem todos serão professores de escola bíblica dominical. Mas no reino de Deus, você tem uma ocupação, você tem um lugar. Deus sabe do seu chamado, Deus sabe, Deus conhece você. E o que eu achei interessante, que os pastores, de todos eles, deveriam estar aqui para estar observando. Ele vai descobrir excelente professor de escola dominical. Vai descobrir excelente professor de escola dominical. Deus abençoe a todos, Deus abençoe vocês, a família de vocês, a casa de vocês, guarde todos vocês. E a gente se encontra aqui semana que vem, dá nota, não posso dar nota. Não, a nota não. Irmãos, eu gostei também, mais uma vez, fiquei surpreso, o grupo me surpreendeu de forma incrível mesmo. Apesar de ser um livro com capítulos, menos capítulos, eles conseguiram explorar muito bem o conteúdo. Eu gostei também da didática, né? Os irmãos conseguiram utilizar, mais uma vez também, mais um grupo que utiliza os slides. Só gostaria de chamar a atenção, assim como eu chamei um pouquinho a atenção do outro grupo, é que quando a gente utiliza os slides, quando a gente coloca lá na frente, é importante que você leia, que você procure focar naquilo que está sendo apresentado ali. Senão não tem porquê você fazer um slide. Então é importante que você tenha atenção quanto a isso. Mas eu gostei muito do conteúdo, tudo que foi apresentado foi muito bem pesquisado. Parabéns mais uma vez ao grupo. E assim, quando a gente acha que não vai surpreender, a gente surpreende com o próximo grupo que está vindo aí. Espero que semana que vem a gente venha surpreender mais ainda, para que a gente quebre muita cabeça aí para dar nota para vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Cheiroso. Gente, o negócio vai ficar estreita pro nosso lado, viu? Essa é a realidade, Alessandra. É uma luta de gigantes, né? Minha filha, nós teremos que pedir muita sabedoria a Deus. E, gente, o que eu estou encantada é com a interação deles, não só entre eles, mas da interação deles com o público, porque isso é difícil. Nós que já estivemos na frente, né? Nós que já apresentamos trabalhos, a gente sabe que é difícil prender a atenção do público. Às vezes a gente fica muito preso, né, na forma que a gente vai falar, preso numa pauta, preso numa folha, e aí esquece dessa parte que é importantíssima, né? Essa ligação entre apresentante e público. E isso está sendo assim, sensacional, tanto para um quanto para o outro grupo que já apresentou nesta noite. Então, assim, estamos imensamente satisfeitos diante de tudo que nós já vimos e vemos, né? E que siga aí as demais apresentações e que o Senhor, né, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, né, seguir com justiça. Amém. Amém. Maravilha. Amém. Amados, eu quero, antes de passar a palavra para o pastor, convidar todos para a última, né, que vai ser onde nós estaremos descobrindo, né, quem vai ser o primeiro e o segundo lugar dessas apresentações bíblicas. Para você que chegou depois que a gente deu abertura, esse é o 3º ano que nós fazemos esse trabalho. Esses meninos já estudaram os profetas menores, as cartas paulinas, e esse ano nós optamos em estudar os evangelhos, amém? Então eu convido você, tá? Traga mais um. Fala para ele como é diferente, né? Como é um trabalho gratificante, como os meninos realmente se dedicam muito para terça-feira que vem estar conosco ali na Igreja Assembleia de Deus Vila Pimentel. O encerramento será lá, porque tem jovens do Vila Pimentel também participando, tem jovens do Atalaia, tem jovens do Nova Atalainha também participando. Esse convite foi feito para todos os jovens da nossa região.
mas alguns se alistaram, igualzinho Gideão, entendeu? Muitos se alistaram, deram nome, carfileira de nome. Depois foi saindo por um. Por isso que tem grupos que vocês vão ver na foto que tem 10, tem grupo que tem 5, tem 6, mas eu louvo a Deus, porque nenhum deles que são líderes desistiu do seu grupo, né? Continuou firme. E terça-feira que vem, você não pode faltar. Será um encerramento, onde nós estaremos entregando medalhas, onde nós estaremos ali no Vila Pimentel, quem sabe até dando ali um lanchinho. Então você não pode faltar terça-feira na Assembleia de Deus Vila Pimentel. Amém? A oportunidade está com o nosso pastor, né, para fazer o encerramento. Pessoal, eu não vou nem fazer comentário algum, porque eu acho que fiquei até preocupado do Rogério pegar ele, que fica com uma cara de bobo ali o tempo todo. Achei até que eu ia distrair a turma, porque realmente a gente fica muito feliz, muito feliz. Nós vamos apenas louvar o Senhor, levantar ofertas para a obra de Deus, amém? Você que é ofertante, é dizimista na casa do Senhor, faça isso agora. Os irmãos que são das congregações, sejam um ofertante, mas nos seus dízimos devem ser entregues lá na sua congregação, tá bom? Então, essa palavra sobre dizimista aqui, eu estou me referindo, obviamente, aos irmãos aqui da subsede, ok? Louvemos a Deus, irmãos, porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nós. E tem uma coisa, na terça-feira que vem, já aviso aos irmãos do IP, nós iremos fechar, nós vamos todo mundo lá para a vila, ok? O estudo lá da subsede, na próxima terça, será lá na Vila Pimentel, no encerramento desse trabalho, que eu quero que ele, vou lutar sempre para que ele se torne parte do nosso conjunto de eventos anuais. Isso é muito importante para desenvolver essa juventude maravilhosa. Às vezes nós pastores somos um pouco bobos. Josué, bota essa cabeça assim para eu não ficar sendo bobo sozinho. Né? De achar assim, meu Deus, eu estou com meus 51 anos, meu pai, cadê a geração? Deus está levantando já a sua geração. Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é dono desta obra. Ele cuida dela através daqueles a que Ele capacita e levanta para usar na obra dele. Amém? Então nós iremos louvar ao Senhor. Quem sabe um jovem, uma jovem, tem um menino que queira apresentar o Senhor nesse instante. Seria bom que um de vocês fizesse esse fechamento. Né? Cadê alguém lá da Atalaia, da Vila Pimentel, que quer louvar o Senhor com o hino? Tem alguém entre nós? Pode fazer isso por meio de pé. O ministro está lá na mesa esperando. Os nossos músicos também estão aí para dar aquele rapor, se for o caso de você não querer louvar no playback. Eu quero oportunizar porque vinho novo é melhor. Não, então nós vamos lá para a boa e velha harpa cristã, não é? Louvando ao Senhor nesta noite, agradecendo a Ele por todas as maravilhas que Ele nos faz. Abra, por favor, quem trouxe, obviamente, a sua harpa cristã, abra também a sua carteira cristã, porque esse louvor tem o objetivo de nós ofertarmos ao Rei Jesus. E na verdade, quando fazemos isso, nós de fato estamos ofertando para a obra de Deus, porque o Senhor, Ele não precisa de nenhuma das nossas ofertas, de nenhum dos nossos recursos. Pelo contrário, Ele é que tem sido o nosso sustento. Hino de número 10. Hino de número 10. Eu te louvo. Amém? Mais alto. Glória a Deus, o Pai eterno. Cujo trono é o céu, o universo lhe pertence, glória sim.
avisos seguem conforme as agendas de cada uma das igrejas. Aqui no IP estaremos de volta na quinta-feira, louvando a Deus, pregando a palavra. Domingo pela manhã, nossa escola dominical. E à noite, um grande culto em louvor a esse Deus maravilhoso. É esse fim de semana, a festa lá no Vale do Sol? Não, é nos Mouras. Vale do Sol é na outra. Esse fim de semana tem festa lá nos Mouras. Então a igreja do IP está envolvida em estar ali. E os irmãos das congregações atendem também para isso. A congregação dos Mouras, ela está na zona rural e é uma das congregações mais carentes do nosso apoio. Daí a gente ainda levar um abraço para os irmãos se sentirem pertencentes a algo ainda maior do que aquela igreja maravilhosa lá. Aliás, vá aos Mouras antes que acabe aquele morro maravilhoso lá, porque nós já estamos construindo um templo novo cá embaixo. Viu? Já estamos construindo um templo novo cá embaixo. Não vai ter aquele morrão mais não. Então quem quiser experimentar grandes emoções, faça isso agora. Ei, Dilma, subiu muito aquele morro, né, Dilma? Meu Deus do céu. Subir é mais fácil do que descer, inclusive, irmão. Descer é a prova. Coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por esta noite maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Casa cheia no estudo da palavra de Deus. Isso é lindo. E terça-feira nós iremos lotar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Oremos, Pai justo, te louvamos nesta noite, pois o Senhor é bom e a tua palavra traz uma calmaria gostosa para a nossa alma. Oh Deus, como tu és perfeito em todos os teus caminhos, como tu és sábio e enche o nosso coração dessa mesma sabedoria, pois usaste homens para escrever a revelação da tua palavra e cada um deles fala a teu respeito, Pai, de um modo tão pessoal, de um modo tão específico, que nos fala sobre relacionamento que o Senhor tem conosco, que também é pessoal, é específico, é segundo a nossa própria vivência contigo. E eu louvo ao Senhor que o Senhor continua dando à humanidade a oportunidade de ter vida contigo, de ter relacionamento contigo, de te conhecer, Pai, por meio da tua palavra e também da experiência diária de um Deus que sara as enfermidades da nossa alma, um Deus que cura o nosso coração, de um Deus que é companheiro querido ao longo da nossa jornada. Que o Senhor continue nos revelando assim, Pai, e levantando o teu povo firmado na rocha, que é a tua palavra. Leva o teu povo em paz, debaixo da tua misericórdia e graça, dando-nos uma noite tranquila, sonhos espirituais e um despertar, Pai, com um novo vigor, para continuarmos sendo baluarte, sal, luz, fazendo com que o teu nome seja conhecido e glorificado. Muito obrigado, Senhor. É assim que eu abençoo o teu povo e assim também sou abençoado. Em nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso eterno e querido Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe.